Pare de ser otário, pare de ser bonzinho e comece a ser respeitado, respeitada. Eu sou Leonardo Gonçalves. Neste vídeo nós iremos falar sobre isso. Como parar de ser bonzinho, de ser otário, de ser idiota. Como parar de falar sim para tudo, de viver uma vida que não é a que você quer, mas é a que você vive porque não consegue falar não, não consegue fazer diferente, não consegue impor respeito, não consegue ser ouvido. É sobre isso que nós vamos falar neste canal, que é o seu canal de desenvolvimento humano, pessoal, profissional. Esse canal que tem vídeos todas as terças, quartas e quintas, e você precisa se inscrever agora para receber todos os vídeos que eu tenho certeza que vai mudar o seu pensamento, o seu intelecto de patamar. Dito isso, vamos para o vídeo, como sempre, aqui é sem corte, sem edição, sem filtro. Faço uma colinha de alguns pontos que eu quero falar aqui para você. Então eu trouxe aqui alguns pontos para nós falarmos sobre como parar de ser idiota, como parar de ser feito de bobo, como parar de ser bonzinho. O bonzinho ou a boazinha só se ferra e não consegue não fazer isso, não consegue não ser bonzinho, não consegue parar de falar sim para tudo, para todos. Então a primeira coisa é, pare de dizer sim para tudo e para todos. Para de achar que você tem a obrigação de agradar as outras pessoas. Infelizmente, nós temos um negócio, ou felizmente, né? Eu vou falar infelizmente pelo prisma que eu estou trazendo aqui agora, nós temos um negócio que chama perfil comportamental. E basicamente existem 4 perfis comportamentais, usando a metodologia DISC: dominante, influente, estável e conforme, não é? O dominante é aquela pessoa que chega chegando, que não está nem aí para os outros, para opinião alheia e etc. O influente é aquela pessoa que chega, que fala com todo mundo, que quer agradar as pessoas, né? O conforme é aquela pessoa que é preto, branco é branco, aquela pessoa focada, aquela pessoa que gosta de método, organizada naturalmente. E o estável é aquela pessoa que diz sim para todo mundo, que pensa muito no outro e que se ferra sempre, que é basicamente de quem eu estou falando aqui agora. E no Brasil, a maioria das pessoas tem um perfil influente e estável, algumas dominante. Porém, no nosso país, a gentileza não é apenas uma gentileza. A gentileza ela é algo mais acentuada no sentido de eu preciso sempre ser bonzinho, não posso falar não, não posso desagradar, não posso dar minha opinião se for diferente das demais. E aí, com isso, algumas pessoas que têm esse perfil natural de dominância acabam se aproveitando. E, naturalmente, o seu perfil comportamental vai sempre te levar para aquilo que você é. Então, veja bem, eu estou dizendo que a maioria das pessoas no Brasil são muito gente boa, não pensa em si próprio. Só que o problema disso é que está sempre muito magoado, muito magoada, não consegue falar não, contrapor uma ideia que você não concorda, não consegue discordar, mas está sempre triste, está sempre chateado, sempre amargurado, sabe? Então não vale a pena. Perceba que não vale a pena você deixar de viver uma coisa que você quer para agradar o outro, que muitas vezes você nem precisa de nada daquele outro, você só está fazendo isso porque você não consegue não fazer. Não faz sentido. Ou, até pior, você faz, agrada, mas por trás fala mal. Fala aquela pessoa uma aproveitadora, que não sei o quê. Então, perceba, se você está nessa situação hoje, a situação de falar sim, de ser bonzinho, de não ter credibilidade, e essa pessoa também, ela não é escutada, ela fala e ninguém escuta, ela não tem credibilidade, ela não tem voz e se incomoda, comece a falar não. Léo, como eu começo a falar não? Vou te dar 2 formas. Primeiro, a mais bruta. Se você está de saco cheio, no limite com isso, você vai falar não para tudo. Algumas coisas são sim, porque às vezes a gente fala não porque é de bate-pronto. A gente não fala não, né? A gente tem medo, a gente fala sim porque é de bate-pronto. Vamos fazer tal coisa? Vamos sim, tal. Para tudo é não. A partir de agora, para tudo é não. Para o que você quer, você pensa e fala assim depois. Mas para todos os convites que chega, a pessoa pede carona, não posso. Não pode. Por quê? Porque eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho outro compromisso, e você tem. É só você ter agenda e ter compromisso. E colocar coisas na sua agenda, como cuidar da sua saúde, por exemplo. Então, para tudo é não.
Para algumas coisas eu posso falar sim. A primeira coisa, e se você está de saco cheio, se você quer resolver rápido, é essa. A segunda é uma técnica que é não agora, sim depois. Você está no trabalho, chega um amigo pedindo para fazer o trabalho dele, e aí você fala assim, olha só amigo, deixa eu te falar, agora eu não posso, eu estou ocupado, mas depois pode ser que eu consiga, tudo bem? E essa pessoa vai falar tudo bem e não vai te incomodar de novo, porque as pessoas que buscam outras pessoas para fazer o seu trabalho só estão procurando alguém disponível para fazer naquela hora. Se for depois, ela busca outra pessoa que vai falar assim. Beleza? Outro tópico aqui. Muitas pessoas criam cascas por serem machucadas. Então, de tanto ser machucada, a pessoa acaba criando casca e ficando uma pessoa rude, uma pessoa amarga. E ser amargo também não é o melhor caminho. Então, se você hoje é bonzinho, é boazinha e tal, e está nessa situação que eu estou falando aqui, para não ser repetitivo, e você não consegue ser diferente, mas você vai se trancando, você vai se fechando, você vai cada vez mais ficando antissocial, com preguiça social, com medo das pessoas, vai ficando no seu mundinho, muitas vezes não é legal. Muitas vezes não é legal. Se você tem um perfil influente, por exemplo, e vai se trancar, poxa vida, inclusive eu posso fazer um vídeo somente sobre perfil comportamental. Eu tenho um curso disso, de perfil comportamental, como descobrir, como saber o seu, como descobrir, como tratar cada um e como vender para cada um desses perfis. Eu tenho um treinamento, vou deixar o link aqui, se você tiver, é baratinho, baratinho. Vou deixar o link aqui baratinho, tá, para você comprar esse treinamento, mas eu posso fazer um vídeo resumão sobre esse tema que é muito legal, vai com certeza transformar a forma que você vê as pessoas. Mas voltando no vídeo, uma pessoa que tem um perfil conforme, ela já tem mais facilidade de ser introspectiva, de ficar no canto, ela gosta de ficar. Mas muitas vezes as pessoas, elas têm um perfil e agem de uma maneira que não é o seu perfil. E isso causa um baita de um vazio existencial, uma tristeza, uma amargura. E muitas vezes a pessoa, de tanto ser ferida, ela vai formando uma casca, vai ficando fechada, vai ficando dura. E uma pessoa amarga também não é uma pessoa feliz. Então, meu caro, minha cara, se você se encontra nessa situação, não aceite. Ser forte não é ser amargo. Arrume uma pessoa que você tem confiança e comece a falar, comece a conversar, e comece a falar não, comece a fazer mais aquilo que você gosta, comece a colocar mais a sua opinião para quem você quer falar e queira te escutar. Não adianta falar com quem não quer te ouvir. Não queira falar com alguém que não se importe com você. Muita gente tem medo de ser você mesmo, até falei isso no vídeo anterior. Porque tem medo de ser excluído, de não fazer mais parte da galera. Então, não precisa. Você sendo você mesmo, você vai arrumar a galera que gosta de você. E esse é o melhor dos mundos. Não fique se diminuindo ou sendo quem você não é para caber em espaços que não são seus. Beleza? Próximo item que eu deixei aqui. Você precisa saber quem é você. Papo de coach. Papo de coach. Não é isso. Não é isso. Mas você precisa reconhecer os seus valores, os seus princípios e defender esses valores e princípios. E não significa dizer que defender isso é entrar em contenda com outras pessoas que pensam diferente de você. Isso você vai fazendo pouco a pouco. Mas sim, você precisa evitar pessoas, se você estiver nessa transição, que pensam diferente de você. Porque quando você está criando os seus valores, os seus princípios, falar uma outra palavra aqui, né, mágica, o seu propósito, né? Ou seja, quando você está nesse caminho de se descobrir, e esse canal também te ajuda nisso, mas quando você está olhando para dentro e começa a se descobrir, com certeza você vai estar numa situação fragilizada, em conflito com seus valores, porque você vive num lugar, num ambiente, vamos supor, que as pessoas têm valores diferentes dos seus. Vamos supor que o seu valor, um dos seus valores é família, o outro valor seu é honestidade, e você vive num lugar onde as pessoas não ligam muito para isso, as pessoas sacaneiam as outras, né? No mundo profissional a gente infelizmente vê muito isso, as pessoas faltam com caráter, com ética, e isso te faz mal. Mas eu trabalho lá, Léo, então você vai começar a procurar um outro trabalho, você vai começar a se desenvolver, ser uma pessoa melhor, para achar um lugar melhor, porque é muito difícil resistir ao ambiente, já falei isso em outros vídeos aqui. Então, você tem que ter a sua opinião própria, os seus valores, os seus princípios, saber quem é você e evitar neste começo, nessa transição, a discutir isso, mas evitar pessoas também. Se você vai em lugares que não é obrigatório, ou seja, não é seu trabalho,
mas você frequenta lugares porque você quer que os valores são opostos aos seus, isso vai te dar problema. Isso com certeza vai te dar muitos problemas. Então comece a se colocar em lugares que respeitam os seus valores, os seus princípios, a sua ética, o seu caráter. Esteja com pessoas que te ajudem a ser você, porque isso vai tornar leve essas relações. O próximo, e depois que eu tiver minha opinião própria, formado, tiver fortalecido, tiver um ambiente já que me protege, aí sim você pode bater boca. Hoje eu não sou a pessoa de ficar discutindo, tá? Eu prefiro muito mais deixar a pessoa com a opinião dela e eu saio com a minha, tá tudo certo. Mas tem lugares que eu vou que eu coloco a minha opinião. Lugares que, não que eu frequente, mas lugares que eu preciso ir muitas vezes, eu sou confrontado e tal, e eu não ofendo ninguém. Isso não significa ofender ninguém. Isso significa impor respeito, ser respeitado. Por exemplo, algum lugar, alguém fez uma brincadeira de mau gosto comigo, eu não gostei, eu vou chegar nessa pessoa, ou na frente de todo mundo na hora, ou depois eu vou falar assim, olha só, eu não gostei dessa forma que você falou comigo, não faça mais. Obrigado. Só, até hoje, eu não vi ninguém, eu já falei isso para muita gente, alunos meus já falaram isso para muita gente e nunca ninguém chegou e falou, então que não sei o que se dane, vamos pra briga, vamos sair na mão. Não, eu já vi a pessoa brigar muitas vezes por o acúmulo dessa situação, por nunca ter falado nada, por dar liberdade, por a pessoa achar que pode tratar a outra como bem entende. E não, você tem que colocar limite, tem que ser respeitado, respeitada. Pode ver que as pessoas que são respeitadas, essas pessoas conquistaram esse respeito. Não é da noite para o dia. As pessoas que são respeitadas conquistaram o respeito e essas pessoas falam não. Essas pessoas impõem limites. Essas pessoas, elas não são aquelas pessoas que ficam de sorrisinho para todo mundo. Não estou falando para ser antipático. Não estou falando sobre colocar limites, ser você mesmo, atrair pessoas que pensam como você. Léo, mas eu não fico numa bolha? Mas nós já vivemos numa bolha. Você tem que aprender a respeitar a opinião diferente da sua, se estiver preparado, debater como um debate rico e colocar-se num lugar que vai proteger a sua identidade para que você possa viver em harmonia com você mesmo, com você mesma. Legal? Dito isso, tinha algo que eu ia falar que eu esqueci, mas enfim. Dito isso, aqui o próximo ponto, haja de forma coerente com os seus valores, mesmo quando você não precisar, porque aí você prova para você mesmo, para você mesma, que você tem esses valores. Exemplo clássico. Você pode se achar o paladino do bom caráter e quando você está na rua com o seu cachorro, vamos supor que você tem um cachorro, e esse cachorro dá aquela, agada. Tá todo mundo ali, tá a rua movimentada, você vai lá e pega, com a sacolinha, tal, amarra, joga no lixinho. Mas, porque você fala, eu sou ético, eu tenho caráter, eu tenho boa índole, eu vou deixar a rua suja, imagina. Porém, se ninguém estiver vendo, você vai lá e fala, já que ninguém tá vendo, tá à noite mesmo, não vou pegar não, deixa aí, depois alguém pega aí. Você está traindo seus valores, você está traindo o que você diz ser. O negócio é o seguinte, faça o que diz e diga o que faça. Honre o seu caráter, a sua ética está exatamente onde ninguém está vendo. E aí você faz o que precisa fazer porque é você, não porque tem que fazer. Então, tudo isso faz parte da construção dos seus valores, dos seus princípios, da sua ordem que eu chamo na comunidade. Inclusive, a comunidade da produtividade é o lugar para você estar junto com uma galera para crescer intelectualmente, profissionalmente, para você semanalmente estar comigo tendo um bate-papo sobre ordem, organização, saúde, produtividade, para você se tornar uma pessoa menos procrastinadora, mais produtiva, crescer na vida, fazer mais grana, ter uma melhor saúde. Comunidade da Produtividade VP, Vida Plena. O link vai estar na descrição para você conhecer, para você falar comigo sobre o seu momento, se é ou não para você entrar na comunidade. Legal? Vamos para mais um tópico aqui que eu separei para nós finalizarmos. Já estamos finalizando, hein? Já estamos finalizando. Vamos lá. Entenda uma coisa. As pessoas, elas sempre estarão com os seus próprios interesses em pauta ante qualquer situação. Ou seja, falando de maneira mais simples,
Todo mundo tem interesse. Se alguém está perto de você é por interesse, mas isso não é ruim, porque você também tem interesse. Só que eu falo na comunidade o seguinte, você tem que ser interessante antes de ser interesseiro, porque o interesse genuíno é você está assistindo esse vídeo por um interesse. Você tem interesse em se desenvolver, em ser melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Para você desenvolver-se, ter esse interesse, você vê esse vídeo. Ou seja, eu sou interessante para você, por isso que você está vendo esse vídeo. Só por isso. Se eu for desinteressante, você não vai ver. Inclusive, você está aqui até agora, não inscreveu no canal, não deixou o like, tu tá de vacilação, hein? Dito isso, todo mundo tem seu interesse. Então, o meu interesse na minha noiva é que ela é uma pessoa de bom caráter, que eu a amo por diversas características, eu tenho admiração por ela. Então, é um interesse, e ela tem interesse em mim pelos mesmos, digamos, valores e princípios e admiração. Perceba que se um dia eu perder o interesse nela, vai ficar ruim eu continuar com ela. Então você tem que ser interessante. Torne-se uma pessoa interessante. Torne-se uma pessoa, torne-se uma pessoa que seja agradável, que as pessoas queiram estar perto e afaste-se daquelas pessoas, daqueles ciclos que não são legais, que você não quer estar perto, que não te leva a coisas boas. Então, cada vez mais você tem que crescer seu intelecto. Fique muito bom em alguma coisa e todo mundo vai querer estar perto de você por aquela alguma coisa. Se você ficar muito bom em um assunto que for, você vai atrair as pessoas que querem esse assunto. Então, em resumo fale não, coloque limites, imponha limites, saiba quem você é, tenha os seus valores, seus princípios, não tenha medo de falar, afaste-se de pessoas e de grupos que te colocam em uma situação ruim, que traem os seus valores e sempre esteja no caminho da evolução constante, sempre tenha algo para oferecer para as pessoas, comece um processo se você não começou ainda ou continue no processo de evolução constante, não pare, legal? Construi sua identidade, seja você mesmo, não tenha medo da reprovação. Tamo junto e até o próximo vídeo.